E aí, queridos, tudo bem? 24º dia em casa, 24º dia, enfim, mantendo, né, esse confinamento, essa quarentena necessária, responsável, para tentar fazer com que essa curva, né, da pandemia do coronavírus, enfim, o mais rapidamente possível, se achate, né, para que a gente possa voltar à normalidade. Lembrando que ciência não é opinião, ciência não é achismo, né? Ciência, enfim, tem um caráter aí de objetividade e a gente procura, né, claro, seguir as recomendações dos médicos, dos cientistas, para tentar fazer com que essa epidemia seja o menos letal possível. E aí, dentro desse momento que a gente está vivendo, um ex-aluno meu, um amigo, né, um professor de português, meu amigo Diogo Comba, pediu para falar sobre gripe espanhola, né, produzir um vídeo sobre gripe espanhola. E aí nesses dias eu fiquei pesquisando, fiquei estudando sobre gripe espanhola. Não tem muita literatura sobre o assunto, né? Tem alguns livros, mas são poucos. Agora em maio está prevista a publicação de uma obra, de um livro, chamado A Grande Gripe, de um autor chamado John Barry. Né? Parece que é o grande livro sobre o tema. Eu não tive ainda a oportunidade de ler, claro, não está no mercado brasileiro, a previsão é chegar em maio. Né? Ele está anunciado, por exemplo, no site da Livraria da Travessa. E o nome, A Grande Gripe, provavelmente é uma referência ao fato de que a gripe espanhola ela ocorreu ao final da Grande Guerra ou ao final da Primeira Guerra Mundial. E também, claro, o fato de que a gripe espanhola é considerada por muitos autores, provavelmente também por esse autor, né, o autor do livro, da obra, como a maior pandemia da história. Houve pandemias, enfim, em vários momentos da história, né? Algumas das mais famosas, a peste negra, a peste bubônica na Idade Média. A gente já produziu um vídeo falando sobre isso. Eu cheguei a citar que na época da Guerra do Peloponeso, né, a guerra entre Atenas, de Péricles, e Esparta, houve também uma peste, né, uma doença que vitimou, enfim, muitos gregos, inclusive o próprio Péricles, né, que é um dos articuladores da democracia ateniense. Mas enfim, a gripe espanhola para alguns autores é considerada a maior epidemia de todos os tempos. Geralmente a gente atribui o número de 50 milhões de mortos, o que para os números, né, da população atual, para os dados atuais, seria alguma coisa em torno de 250 milhões de pessoas. Só que alguns autores suscitam a hipótese de que na verdade a gripe espanhola teria matado muito mais, que a gripe espanhola poderia ter sido responsável pela morte de 100 milhões de pessoas, ou seja, o dobro daquele número que é admitido. E isso não é exatamente uma coisa improvável, porque a gente tem que imaginar que principalmente nos países mais pobres, como Brasil, Índia, China, no início do século XX, na época da gripe espanhola, as informações, né, os dados oficiais, enfim, as testagens, as certidões de óbito, elas podiam, enfim, sofrer algum tipo de deturpação na informação ou simplesmente a informação poderia não existir. Eu li um relato, por exemplo, da gripe espanhola na cidade de Juiz de Fora, e um determinado autor ele fala do número de mortos, mas ele só considera o número de mortos que foram sepultados, enfim, um determinado cemitério. Ele não leva em consideração pessoas que foram sepultadas, enfim, em outras localidades. Hoje, a gente admite que os números do coronavírus no Brasil são subestimados, né? Eu li uma matéria de um pesquisador, um médico de São Paulo, uma referência, um cara renomado, né? Que ele diz que, na verdade, o número oficial deveria ser multiplicado por 15. Então, se hoje os números eles não são, digamos assim, um espelho, um reflexo da realidade, é claro que no início do século XX, provavelmente isso era um problema ainda muito mais grave. Né?
Então, assim, estima-se que a gripe espanhola ela matou 50 milhões de pessoas, mas há quem diga que esse número ele pode ser muito maior na realidade, e a gripe espanhola ela teria atingido pelo menos 25% da população mundial. Né? Atingido não significa dizer, claro, que todas as pessoas foram a óbito por conta da epidemia, da pandemia, mas de alguma forma foram contaminadas, foram afetadas. Tá? No Brasil, o número parece ser muito subestimado. Por quê? Porque a população brasileira na época da gripe espanhola, e aí eu estou falando de 1918, né? 1917, 1918, a população brasileira girava em torno de 28 milhões de pessoas. E segundo os números oficiais, vamos dizer assim, o número de mortes no Brasil teria sido de 35 mil pessoas. Né? É muito pouco se você levar em consideração que admite-se que a letalidade da gripe espanhola girava em torno de 6 a 8%. Então dizer que 35 mil brasileiros morreram em decorrência da gripe espanhola, numa população, no universo de 28 milhões de pessoas, seria falar de 0,15, 0,2%, né, de brasileiros mortos. Bom, se a taxa de letalidade girava em torno de 6 a 8%, né, tem alguma coisa estranha nessa história. Né? Não é possível que a população brasileira, enfim, tenha sofrido tão pouco se comparado ao que deveria ser, de fato, a taxa de letalidade. Então é muito provável também que no Brasil muitos casos não tenham sido registrados, muitos casos não tinham sido computados. Quer ver outra coisa que chama muita atenção? Segundo os números oficiais, o maior número de mortes por gripe espanhola no Brasil ficaram concentrados em Rio e São Paulo. Beleza, tudo bem que Rio e São Paulo já eram, né, as principais cidades, os principais centros urbanos, e naturalmente, nessas regiões com mais população, com mais aglomeração, havia uma tendência, né, a doença se espalhar mais, a doença, enfim, vitimar mais pessoas. Mas, de qualquer forma, a gente tem que imaginar que a doença também deve ter atingido cidades menores, outras capitais, né, capitais menores, e talvez os registros não tenham sido feitos, né, da maneira pertinente. Admite-se que a gripe espanhola chegou ao Brasil através de um navio inglês chamado Demerara, tá? Mas pode ter chegado também através de outros navios, de outras embarcações em outros portos. Esse navio, salvo me engano, ele teria aportado em Recife, Salvador, e a partir daí a doença começou a se espalhar no país. Aliás, um falecido ilustre da gripe espanhola foi o presidente Rodrigues Alves. O Rodrigues Alves é aquele presidente da época do Convênio de Taubaté, né, que foi aquela reunião em que o governo federal pela primeira vez admitiu uma política intervencionista na economia, uma política de garantir o preço do café alto no mercado internacional. O Rodrigues Alves também era conhecido pelo apelido de Soneca, porque aparentemente ele conseguia tirar cochilos durante reuniões ministeriais. Agora, o Rodrigues Alves talvez seja mais conhecido porque é o presidente da época das reformas Pereira Passos, né? Das reformas sanitárias do médico Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que levariam à revolta da vacina em novembro de 1904. De certa forma tem uma ironia, né? Que o Rodrigues Alves ele foi o presidente responsável por promover um saneamento, né, na capital da República, e ele mesmo, alguns anos depois, morreria em decorrência de uma pandemia, de uma epidemia da gripe espanhola. Embora o Rodrigues Alves tenha morrido no início do ano de 1918, salvo me engano, e a epidemia de fato no Rio de Janeiro, ela começou no mês de setembro, né? O pico, o auge da epidemia foi entre os meses de setembro e novembro. Tá? Tanto que em 1919, no Carnaval, os cariocas, né, dentro desse espírito aí de reverência, né, de festa, já estavam celebrando de novo a vida. Tá? Aliás, em 1919, também ocorreu a edição de um torneio, de um campeonato sul-americano de seleções,
queria ocorrer no Rio de Janeiro em 1918. Não ocorreu, aliás, assim como a Copa América, né? Esse ano foi adiada e outros torneios, outras competições foram adiadas. Outros jogos também foram adiados por causa da Covid, né? Por causa do coronavírus. E aí o torneio ele foi realizado em 1919 no campo do Fluminense, né? Nas Laranjeiras, ali na rua Pinheiro Machado. E o Brasil se sagrou campeão. Né? O Brasil ele estreou contra o Chile, goleou o Chile por 6-0. O futebol já dava mostras, né, de se tornar um esporte popular. Os relatos dão conta que o estádio das Laranjeiras ficou lotado, né? 25 mil pessoas compareceram. Isso, claro, já no ano seguinte a epidemia, a doença. E o Brasil foi para a final contra o Uruguai, que já tinha sido campeão, né? O Uruguai já, enfim, despontando aí como uma escola de futebol relevante para o mundo. E depois de 2 prorrogações, o Brasil venceu o Uruguai por 1-0, com um gol de um craque, de um jogador chamado Arthur Friedenreich. Aliás, Friedenreich dá nome a uma escola municipal, uma escola pública, que fica dentro do estádio do Maracanã. Não sei se vocês sabem disso, mas dentro do estádio do Maracanã tem uma escola municipal, né, perto da estátua do Bellini, né, que é um ponto de referência bem conhecido. Sobre a gripe espanhola, a denominação, né, o nome, vem do fato de que quando a pandemia, enfim, começou, né, quando ela atingiu o seu auge, ainda estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. E os principais países envolvidos, né, as principais nações envolvidas, estavam controlando a imprensa. Porque no momento de guerra há uma preocupação em evitar que certas informações possam ser, digamos assim, compartilhadas, divulgadas, para evitar, enfim, derrotismo, né? Evitar que as pessoas, enfim, possam, de alguma forma, né, ter um clima, né, de que a guerra pode ser perdida, etc. E um país que não estava participando da guerra era a Espanha. A Espanha, aliás, nas 2 guerras mundiais, né? A Espanha preservou, manteve uma política de neutralidade. E a imprensa espanhola começou a noticiar a pandemia, a doença. E isso acabou fazendo com que a doença fosse estigmatizada como gripe espanhola. Aliás, hoje há uma espécie de consenso internacional de que não se deve atribuir a uma pandemia, uma doença, o nome do país onde, enfim, essa doença surgiu. Justamente para evitar casos, né, de xenofobia, de agressões gratuitas. Enfim, como a gente vê hoje, né, que é uma coisa, inclusive, que ultrapassa o absurdo de você, enfim, cair nesse achismo, nesse imaginário tolo, coletivo, de que a China teria sido responsável de alguma forma, né, de uma maneira dolosa, por propagar essa doença pelo mundo. Então, a gripe espanhola acabou sendo estigmatizada, acabou levando o nome do país, não porque a doença tenha surgido lá, mas porque a imprensa espanhola começou a noticiar primeiramente na Europa, enfim, os casos da doença. Admite-se, de um modo geral, embora isso também seja um tanto quanto controvertido, que a doença tenha surgido nos Estados Unidos e tenha sido levada para a Europa, para o continente, por soldados americanos, por militares americanos, claro, que iam participar do final do esforço de guerra. Tá? Aliás, a gripe espanhola, ela matou mais soldados americanos que a própria Primeira Guerra Mundial. Aliás, a gripe espanhola matou mais gente que a Primeira Guerra Mundial. Tá? Eu estava falando como é que os números eles podem ser subestimados. Quando você pega, por exemplo, os números de mortes da Primeira Guerra Mundial, esses números podem variar muito dependendo da fonte. Tem autor que fala de 8 milhões de mortos, 9 milhões de mortos, até 10 milhões de mortos. Então vamos admitir que tenham sido 10 milhões de mortos, né? Vamos arredondar. A gripe espanhola, enfim, segundo, né, os números mais aceitos, teria vitimado 50 milhões de pessoas. Então teria matado 5 vezes mais que a própria Primeira Guerra Mundial. Tá? Em relação ao Rio de Janeiro, nós temos 2 cronistas, 2 escritores que registraram
as consequências, né, da gripe espanhola. O Nelson Rodrigues, né, o famoso dramaturgo, jornalista, e o Pedro Nava. O Pedro Nava não é tão conhecido do grande público, mas o Pedro Nava é um escritor muito importante. O Pedro Nava é um dos grandes cronistas, né, do século XX. O Pedro Nava era um cara que aparentemente assim, não tinha cansaço, né? Ele não se cansava em escrever. A obra do Pedro Nava é enorme, é estonteante. O Pedro Nava, na época da gripe espanhola, ele era um adolescente, né? Estava, enfim, passando por essa transição aí da adolescência, da vida adulta. Era mineiro, mas morava aqui no Rio de Janeiro, numa rua no bairro da Tijuca, que é um bairro de classe média, chamada Rua Major Ávila. E estudava no internato, né, no colégio Pedro II. É claro, quando ele não estava no internato, no Pedro II, lá no campo de São Cristóvão, que também é uma região da zona norte do Rio de Janeiro, ele estava na casa dos tios, na Rua Major Ávila. E ele fez um relato sobre a gripe espanhola num livro chamado Chão de Ferro, né? Em que ele relata, enfim, a memória dele sobre a gripe espanhola, e tanto ele como o Nelson Rodrigues fazem registros sobre uma cidade parada, uma cidade que parou por conta da doença. Não necessariamente por ações do poder público, no sentido de pedir para que as pessoas ficassem em casa, tá? Mas porque tantas pessoas morreram que o comércio parou. Por exemplo, começou a faltar comida na cidade do Rio de Janeiro. O próprio Pedro Nava relata, né, que ele teria passado fome, que faltou comida na casa dos tios. Ele tem um relato dele que até chega a ser um pouco cômico, né? Que quando o tio conseguiu comprar alguma coisa no mercado, uma das coisas que ele comprou foi uma lata de caviar, né? Então não deixa de ser uma coisa irônica, né, paradoxal, porque as pessoas estão passando fome e o que tem para comer é caviar, que é um alimento, claro, né, que a gente sabe que é caro, né? Então ele vai saciar a fome, enfim, comendo caviar. Ele critica muito, o Pedro Nava, a utilização de quinino, né, de certos medicamentos que eram considerados, enfim, medicamentos miraculosos que poderiam curar a gripe espanhola de um momento para o outro, assim como hoje, né? Tive inclusive algumas autoridades apostando em certos medicamentos que a ciência ainda não comprova, digamos assim, de uma maneira cabal, científica, definitiva, de que esses medicamentos seriam seguros ou preventivos, né, para a pandemia que vivemos hoje. Os limões desapareceram da cidade. Né? Os limões do Rio de Janeiro inflacionaram. Por quê? Porque criou-se também um mito de que o limão era o melhor preventivo. O limão ele poderia, né, prevenir, evitar a gripe espanhola. O Nelson Rodrigues e o Pedro Nava também relatam que muitas pessoas morriam nas ruas. O Nelson Rodrigues chega a dizer que morrer em casa era um privilégio, porque muitas pessoas caíam nas ruas e morriam literalmente com o rosto no ralo, com o rosto na sarjeta. Então, certamente, a cidade do Rio de Janeiro, nesse momento, eu estou falando de final de 1918, deve ter vivido, enfim, um cenário apocalíptico, uma coisa terrível. O Brasil, nessa época, tinha mandado 2 missões militares para a Europa, né? Uma esquadra de patrulha e uma missão médica. A missão médica sofreu muito, a missão médica já sofreu com a gripe espanhola quando teve que fazer uma parada no litoral africano, né? Estima-se que 150 membros da missão médica brasileira vieram a óbito em decorrência da gripe espanhola. E que praticamente, enfim, todos os membros da expedição, da missão médica brasileira foram contaminados. Há relatos de cadáveres que tiveram que ser atirados, né, ao mar, enfim, porque naturalmente eles não poderiam continuar a bordo, né? No Rio de Janeiro foram utilizados bondes para transportar os corpos, os cadáveres, e o Pedro Nava relata também a falta de caixões, que um carpinteiro responsável, né, por fazer
os caixões ele teria utilizado as tábuas da própria casa, do assoalho, do teto, para poder confeccionar caixões para sepultar os mortos. Aliás, faltavam coveiros. Eu vi uma reportagem também falando que em São Paulo, agora, recentemente, né, houve a necessidade de contratar mais coveiros para atender, claro, né, os ritos fúnebres. E isso aconteceu também no Rio de Janeiro, na época da gripe espanhola. E recrutaram detentos, né, para trabalhar como coveiros, até porque provavelmente, enfim, as pessoas que podiam optar, que podiam escolher, não queriam exercer esse tipo de ofício porque temiam o próprio contato com os mortos, né, a contaminação. Mas enfim, como eu disse, tudo no Rio de Janeiro termina em carnaval. E em 1919, os cariocas, né, celebraram o carnaval a despeito da tragédia, né, que ocorreu no final do ano anterior. E posteriormente um compositor chamado Caninha, mas cujo nome não tem a ver necessariamente com o consumo de álcool, né? Parece que tem a ver com o ofício que ele desempenhava na região da Central do Brasil, compôs um samba, uma marchinha sobre a gripe espanhola. Impressionante isso, né? Como a gente consegue sapatear, como é que a gente consegue, enfim, celebrar, comemorar a vida, mesmo com uma tragédia ocorrida há tão pouco tempo. Beleza, queridos? Enfim, esse era um panorama que eu queria fazer sobre a grande pandemia do século XX, né? A gripe espanhola. Eu acho que eu trouxe, de um modo geral, as informações mais importantes e eu tô louco para que saia logo o livro do John Barry, A Grande Gripe, para poder ler e resenhar também, tá? Obrigado, queridos, e até uma próxima.